se eu te falasse que 2020 não foi tão ruim assim? E se eu te falasse que essa crise sanitária, que tá fazendo aniversário, colocou uma máscara no seu rosto, fez você se sentir culpado por abraçar os seus familiares, te trancou em casa, te limitou? Não foi tão ruim assim. Você falaria que eu tô ficando louca, que eu tô vivendo numa realidade paralela, que talvez eu tava vivendo na Nova Zelândia até agora e só agora eu voltei pro Brasil, e que esse ano foi sim um prelúdio do que será o inferno e que você nunca na sua vida quer passar por uma privação assim novamente. E se eu te falasse que essa privação que você experienciou é a realidade da vida inteira de centenas de milhões de pessoas e que no fundo você é privilegiado? O que você me falaria? Hum? Bom, não é de hoje que a nossa sociedade convive com problemas catastróficos e é isso que eu quero explorar aqui nessa talk. Mas primeiro eu gostaria de falar o porquê que eu tô nesse mundo, por que que eu tô dando essa talk e o que que me motiva, qual foi o momento onde eu recebi esse soco no estômago que eu estou prestes a dar em vocês e qual foi o sentimento que eu tive, principalmente relacionado àquela vontade visceral de mudar o mundo, mesmo sendo apenas uma das 8 bilhões de pessoas no mundo. Bom, esse momento foi em 2019. Eu fui fazer um curso de sustentabilidade e globalização em Praga, na República Tcheca, e na minha sala tinha basicamente gente do mundo inteiro. E a gente estava discutindo um paralelo de fotos de duas senhoras. De um lado, uma senhora da África subsaariana, ela tinha um pequeno comércio de frutas e ela basicamente teve seu destino traçado na maternidade, onde ela muito provavelmente teve que parar de estudar numa idade muito pouca ou nem chegou a ir para a escola, e realidades como andar vários quilômetros para buscar água em baldes e trazer no próprio lombo para sustentar a própria casa é algo muito comum e muito provavelmente o que limita a vida dela desde então. Do outro lado, a gente tem uma senhora da religião muçulmana. Ela tá usando niqab, que aqui a gente chama erroneamente de burca, tá? Mas é aquela vestimenta preta, tradicional da religião deles, somente aparecendo os olhos. E ela tinha joias em torno do pulso e estava segurando um smartphone. E a gente estava fazendo um paralelo sobre questões de que ambas as fotos retratavam o que era a pobreza, tá? De formas diferentes. E que a pobreza nada mais é do que violação de direitos humanos básicos. E o que são esses direitos? Acesso à educação, acesso à saúde, acesso à mobilidade, liberdade de escolha, acesso ao saneamento básico, energia elétrica e por aí vai. Seria mais ou menos um combo de vida que todas as pessoas deveriam receber assim que nascem, mas que infelizmente está longe de ser a nossa realidade. Enquanto a gente estava conversando e discutindo ali naquele ambiente, um rapaz da Arábia Saudita, ele levantou, muito chateado com aquela discussão, ele levantou a mão e falou que de fato não estava se sentindo confortável com aquelas colocações. E aí o professor muito pacientemente falou que a gente poderia, né, que a gente estava num ambiente democrático e que poderíamos discutir como ele estava se sentindo. E aí ele começou a ficar cada vez mais agressivo, dizendo que ele não concordava, que as mulheres da religião muçulmana eram de alguma forma reprimidas, e ele resolveu pegar todo o material dele e não somente ir embora daquela aula, mas como ir embora da escola inteira. Ele nunca mais voltou. Isso acabou me dando o primeiro soco no estômago, que é de falar sobre direitos humanos já é um assunto que incomoda, e incomoda bastante. E é isso que eu queria mitigar aqui, levando vocês para dar uma volta ao mundo com as maiores estatísticas que a gente tem hoje com relação a desenvolvimento sustentável. Hoje existem cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo, tá? Vamos arredondar para fins didáticos. Eu estou representando cada bilhão de pessoas por um personagem, por um boneco. Então aqui a gente tem a senhora com suas duas netas, a gente tem dois pais com o seu filho e a gente tem um casal culturalmente diverso. Ou seja, é a família tradicional brasileira, aquela famosa. Bom, aqui a senhora, ela está representando o quase 1 bilhão de pessoas que hoje não têm acesso à educação básica. Elas não sabem nem ler, nem escrever, elas são o que a gente chama de iliteradas. Ou seja, se ela vai no mercado e tem uma promoção do Leve 3, Pague 2, ela não tem noção do que isso é e de como que ela pode ter vantagem em cima disso. As netas, por sua vez,
representam quase 2 bilhões de pessoas que não têm acesso a uma alimentação de qualidade. Essa alimentação não tem a quantidade de micronutrientes que elas precisam para se desenvolver de uma maneira saudável. 2 bilhões de pessoas. Fazendo os cálculos, é 8 populações do Brasil. É muita coisa. Seguindo aí no bonde do desconforto, a gente tem o casal culturalmente diverso, que representa os 2 bilhões de pessoas que não têm acesso à água própria para consumo. Não têm acesso à água própria para consumo. Dessas 2 bilhões de pessoas, cerca de 1.200.000 pessoas, elas morrem todo ano de diarreia. Vocês têm noção do que é isso? Eu moro em Curitiba. A minha cidade tem mais ou menos 2 milhões de pessoas. Se você contar com a região metropolitana, são 3. É metade da minha cidade morrendo todo ano de diarreia. Uma doença que você consegue prevenir facilmente, tá? Bom, aí nós temos a pior estatística de todas, que é a que eu gostaria sinceramente que eu tivesse me equivocado e colocado aqui um número totalmente trocado. Que é a seguinte: mais da metade da população mundial, não tem acesso a saneamento básico, tá? Eles não têm o seu lixo recolhido de forma ótima e eles também não têm acesso a uma descarga. Por exemplo, você vai lá, faz suas necessidades fisiológicas e você não sabe para onde ela vai e você nem quer saber. Eles não têm isso. Talvez você esteja pensando agora que eu inventei todas essas estatísticas, né? Que eu tô te dando todo esse desconforto para que você pare, saia dessa talk e pense, puxa, eu vou fazer a minha parte para que não chegue a esse ponto. Talvez você esteja pensando que eu tenho usando essa técnica, certo? Cara, infelizmente não. Eu queria estar mentindo, eu queria estar inventando, eu queria estar falando para você números totalmente aleatórios e estratosféricos para que a gente se conscientizasse e não deixasse chegar nesse patamar. Mas a realidade é que eu estou aqui justamente para mostrar o quão ruim está e o quanto isso vai piorar se a gente considerar que lá em 2100 a gente vai ser uma população de 11 bilhões de pessoas. Mais 3 bilhões. O que vai fazer com tanta gente? Como que a gente vai gerenciar tudo isso? Tá? E é exatamente nesse momento, no auge do nosso desconforto dessas estatísticas, que eu quero apresentar o protagonista da nossa talk, que é o empreendedorismo de impacto social. O que é um empreendedor de impacto social? É uma pessoa que paga os seus boletos com um propósito de vida. É uma pessoa que adiciona um item no combo de vida daquelas pessoas que precisam. Tá? E é muito importante estabelecer aqui o seguinte: empreendedorismo de impacto social não é filantropia. Essa pessoa precisa ganhar, ela precisa lucrar, é uma empresa como qualquer outra, é uma startup como qualquer outra. A diferença é que aqui a lucratividade e o impacto social, eles são tão importantes quanto. Eles andam sempre juntos. Na prática, como que isso se dá? Tá? Então vamos pegar o problema da energia elétrica. Hoje, das 800 milhões que eu falei lá atrás que não têm acesso à energia, 600 milhões ficam na região da África subsaariana. Essa região, ela já é conhecida como sendo uma das regiões mais pobres do nosso planeta. Para isso, uma startup lançou uma iniciativa que instala painéis solares em residências. Esses painéis solares, eles têm altíssima qualidade e baixíssimo custo. E para aquelas pessoas que não conseguem de fato pagar por aquilo, existe uma linha de microfinanciamento que deixa isso mais forte e bem mais democrático. Afinal, algo que o empreendedor de impacto sempre tem que pensar é que a pessoa que ele vai estar vendendo as coisas, muito provavelmente, em várias situações, vai viver ali num limiar de pobreza ou de algum tipo de violação de direitos humanos, como a gente falou lá atrás. E aqui eu queria que vocês percebessem o quanto instalar um painel solar no teto de uma residência pode mudar completamente a realidade de uma família. Primeiro porque agora eles vão ter acesso a plugar eletrodomésticos na parede. Isso acaba refletindo na possibilidade de conservação de alimentos de outra maneira, entre outros. Até ter acesso à informação, porque agora você pode plugar um rádio, você pode hoje expandir a sua atuação no mundo. Tá? Com isso, a gente também diminui os riscos para a saúde, porque hoje, para ter uma mínima
iluminação dentro das casas, eles queimam querosene dentro de lampiões. Isso é muito problemático, porque imagina você num ambiente fechado queimando combustível, extremamente nocivo para a saúde, horrível mesmo. Melhorias para a saúde, outro ponto. Com isso, a gente também tem impacto ambiental, porque afinal não tem mais gente queimando querosene na atmosfera. Olha que bacana. E uma, obviamente, economia para essa família, porque ela não paga mais por esse combustível. E também, hoje ela tem a possibilidade de circular a economia. Porque digamos que uma senhora que trabalha numa residência, hoje pode plugar uma máquina de costurar e fazer ali sua fonte de renda principal. Uma venda que só funcionava de dia porque não tinha iluminação, agora pode se transformar num bar e aumentar sua lucratividade e contratar outras pessoas. E além disso, a sensação de segurança de instalar painéis solares tanto em residências quanto em cidades aumenta muito, porque eu acho que todo mundo aqui já andou numa rua que tinha uma iluminação boa e numa rua que tinha uma iluminação ruim. E a sensação de segurança na que é bem iluminada é extremamente diferente. Então, o que eu queria que ficasse de reflexão aqui é o quanto um painel solar consegue mudar a realidade de pessoas, de famílias, de comunidades inteiras. Esse é o objetivo principal de um empreendedor de impacto social, tá? E agora, eu gostaria de abrir o parênteses mais importante da talk. Se for para vocês levarem uma informação daqui, que seja essa. Para aquelas pessoas que podem estar pensando ou vir a pensar que os empreendedores de impacto social não deveriam estar cobrando, porque essas pessoas elas já vivem em alguma situação vulnerável, eu gostaria que vocês refletissem o seguinte: o que é preferível? Você dar uma oportunidade para uma pessoa, para uma família, para uma comunidade inteira se desenvolver de forma autônoma através de microfinanciamentos, ou deixar elas à mercê de um governo que aparentemente esqueceu já elas, ou pior ainda, deixar elas na mão de terceiros que podem dar isso para elas em troca de exploração de mão de obra barata ou até mesmo de exploração de recursos naturais? O que é preferível nesse caso? Porque o grande diferencial do empreendedorismo de impacto social é que sim, os resultados financeiros são tão importantes quanto o impacto social em si. Porque na prática isso se traduz, primeiro, em pessoas trabalhando em prol de pessoas, trabalhando em prol de deixar a nossa sociedade um lugar melhor. Segundo, pessoas trabalhando orientadas a um propósito, porque hoje em pleno século XXI ninguém mais admite ir lá numa empresa, bater cartão e ir embora só para pagar suas contas no final do mês. As pessoas querem mais do que isso, elas querem um propósito, elas querem sentir que elas estão mudando realidades. O empreendedorismo de impacto social dá para as pessoas justamente isso. E com isso, a gente aos poucos vai deixando filantropia como coadjuvante na nossa sociedade. Porque, como eu disse lá atrás, sim, ela é super importante, a gente precisa que ela continue. Mas a longo prazo, a gente precisa sim de soluções mais robustas. Porque se a gente for ficar esperando filântropos igual o Bill Gates resolver todos os nossos problemas, a gente vai chegar lá em 2100 com problemas muito maiores do que aqueles que a gente já tem hoje. Sem sombra de dúvidas. Então, se você tem o poder de escolha, de estar assistindo essa talk hoje, interpretar as palavras que saem da minha boca, num dispositivo com acesso à internet, luz elétrica, e se você está fazendo tudo isso com um teto sobre a sua cabeça, teto esse que se você for ali no banheiro, você liga o chuveiro e vem água de um lugar que você não andou 5 km para trazer para sua casa, deixa eu te contar uma coisa, você é muito privilegiado, muito de verdade. E a pergunta que fica é: como que você vai usar esse seu privilégio para mudar um pouquinho a sociedade, para deixar ela só um pouquinho melhor do que você encontrou?